Olá a todos e todas. Eu vim apresentar o meu trabalho no terceiro seminário Maternidade e Universidade da UFRJ. É, o título dele é Narrativas de Professores sobre Trabalho Docente, Trabalho de Cuidado e Universidade. A aplicabilidade de um projeto antissexista na escola. E ele se insere, né, no eixo temático maternidade e universidade. Eu sou servidora do Colégio Pedro II, trabalho no SOEP, e por isso pensei, né, em fazer essa pesquisa junto às docentes. O objetivo dessa pesquisa consiste em analisar as narrativas das docentes, muitas vezes, né, vista depois da pandemia, principalmente como a profissão de cuidado, de modo a perceber se e como elas administram o trabalho docente, o trabalho de cuidado não remunerado e as suas pesquisas acadêmicas, que são indispensáveis à progressão de carreira, bem como se elas conseguem trabalhar com seus alunos das séries iniciais pressupostos da educação antissexista e a temática da lei, que eu vou mostrar para vocês a seguir. A metodologia ela vai ocorrer por meio do escopo da pesquisação e da conversa como metodologia de pesquisa, buscando analisar narrativas de docentes das séries iniciais, acerca dos seus sentimentos e impressões no que diz respeito ao tema da redação do Enem, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, de modo a perceber possíveis marcas dos chamados dispositivos de gênero amoroso e de maternidade no discurso dessas professoras, bem como compreender as possibilidades da utilização dessa temática em sala de aula. Né? Então, assim, esse trabalho é parte, né, dessa pesquisa que eu pretendo fazer, então eu só fiz, né, uma parte dele, né, que foi perguntá-las a respeito da vida delas, do trabalho docente e da questão do tema da redação, né? Ele se insere num trabalho de pesquisa bem maior que eu penso em fazer. Esse é o tema da redação do Enem, que eu acredito que todos conheçam: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher, né? Todos tiveram acesso. E por que uma pesquisa na escola, né? E por que uma pesquisa com o cotidiano e a conversa, né? Por esse mergulhar de dentro para dentro, no qual todos os sentidos corpóreos se colocam em posição de abertura para tentar aprender essa dinâmica, né, das relações cotidianas, sobretudo, que são tecidas na escola. Então, a escola é um espaço que eu tenho, né, de trabalho, um espaço afetivo, e é um espaço que eu acredito, né, que a gente possa construir e fazer uma ponte bastante preciosa de diálogo. Então, essa pesquisa pensa a escola como espaço de prática da autonomia, da liberdade, inserido no horizonte decolonial, percebendo esse potencial da escola como um espaço transgressor capaz de agir pela pedagogia do entusiasmo, como diz Bell Hooks. Então, eu perguntei, né, para muitas professoras, eu trouxe aqui um recorte, uma frase, né, que marcou. Foram 7 professoras que responderam, 7 professoras do campus que eu trabalho, Tijuca 1, que é Ensino Fundamental 1. Perguntei a elas como esse tema mobilizou os sentimentos, emoções e reflexões pedagógicas, e uma delas respondeu que o tema é muito relevante e necessário. Sempre trabalhei, estudei e me dediquei aos cuidados de casa, mas achava minha sobrecarga injusta durante muitos anos da minha vida. Não encontrei pares para questionar essa situação, pois todos ao meu redor achavam isso natural. A mulher cuida de tudo e de todos. A invisibilidade e a desqualificação desses cuidados é revoltante e precisa ser denunciada. Como diz a Silvia Frederici, né, que produziu um artigo durante a pandemia, lembrando da vida que ela teve, da mãe dela que costurava, né, enquanto precisava trabalhar com os filhos, então era um trabalho dentro de casa, ao mesmo tempo remunerado, e a prática do cuidado. Ela diz: as mulheres não estão emancipadas, elas estão sobrecarregadas e em crise. Né? E essa é uma verdade que, enfim, se a gente for perguntar para qualquer mulher hoje, né, que trabalha, ela vai responder isso. Ela pode vir a responder isso porque isso é uma realidade, né? E quando a gente pensa na possibilidade das mulheres que ainda estudam e tentam se inserir na pós-graduação,
isso se torna, então, ainda um desafio ainda maior, né? E como existem barreiras invisíveis, como eu falei, né, os dispositivos de controle, dentro de todas as instituições, né? As instituições onde ela trabalha, que muitas vezes ela não vai conseguir ascender, porque ela é muito ocupada, porque ela é mãe, porque ela trabalha, cuida da casa, muitas vezes sozinha. Na universidade, né? Dificuldade de frequentar um grupo de pesquisa, ou muitas vezes até se inserir de novo num programa devido a tanto tempo que ela já parou, né, de estudar. A gente sabe que a gravidez leva muitas mulheres a adiarem e desistirem, né? E é bem por aí. Aí eu, continuando esse debate acerca da redação do Enem, que vem falar um pouquinho do que essas mulheres passam, né, eu pedi para as mulheres citarem o que elas acharam do tema da redação do Enem. E essas foram as palavras que apareceram. Algumas delas citadas mais de uma vez. Então, necessária, elucidativa, urgente, importante, libertadora e transformadora. Então, a gente vê assim, né? Muitas são muito parecidas, né? Necessária, urgente, importante. Muitas são sinônimos, inclusive. Perguntei a elas se elas conheciam a Lei 14.164, vou ler para vocês a seguir. É a lei que combate, que fala, né, da violência contra a mulher, e institui uma semana de debates contra essa violência, fala da Lei Maria da Penha. Então, 57% das 7 que responderam, 57%, pouco mais da metade, respondeu que sim, e 42% que não. Eu não sei se eu consigo ampliar. Não, não consigo ampliar, mas eu acho que dá para ver, dá para ver aqui, né? E embaixo, né, se elas já trabalhavam essa prerrogativa em sala de aula. Mesmo resultado. 42 disseram que sim, 57 disseram que não. Essa aqui é a lei, né? Ela está um pouquinho pequena, mas eu acho que na tela dá para ver melhor, né? Que ela é a lei de 2021, é uma lei recente, que visa trabalhar mesmo e inserir nas diretrizes, né, incluir o conteúdo sobre prevenção à violência contra a mulher nos currículos da educação básica, instituir a semana escolar do combate à violência contra a mulher. Então, a gente vê o quanto a temática do sexismo, da violência, tem entrado ainda em sala de aula. Já tem entrado, né, em sala de aula. Você acha, perguntei a elas se elas acham importante trabalhar esse conteúdo no Fundamental 1, e perguntei também se elas acham possível, né? Então, 85% disseram que acham possível trabalhar no Fundamental 1 com essa abordagem desse conteúdo, e 14,3% que talvez, né? Buscando algumas respostas, né? Perguntei a elas se elas já conheciam, já ouviram falar de educação antissexista, 71% que sim, 14,3% que não, e 14,3% que já conhecia antes. Antes mesmo, né, dela ser estabelecida. Então, assim, elas responderam para mim o que era essa educação antissexista. Então, as respostas foram: ações que costumeiramente são associadas ao gênero, equilíbrio nas relações entre meninos e meninas, uma proposta na qual seja possível refletir sobre desigualdade entre homens e mulheres para que seja possível lutar e combater toda e qualquer discriminação de gênero. E combate às formas de discriminação baseada no sexo e no gênero, um conjunto de práticas, vivências, reflexões que enfrentem o sexismo em todas as esferas da sociedade, que combatam o machismo e diminuam, né, essa desqualificação da mulher dentro de casa e da sociedade, o preconceito, o abuso, violências. E as violências a gente sabe que são inúmeras e acontecem no interior de diversas instituições, inclusive daquelas instituições mais renomadas, né? Porque isso, infelizmente, do mesmo modo que existe um racismo institucional, existe um sexismo institucional, e o Fórum Mundial, né, veio afirmar num artigo deste ano, de junho deste ano,
que está previsto para 2154 a total equiparidade, né, dos gêneros, né? Meninos e meninas ficarão, né, se encontrarão definitivamente de forma equalitária somente em 2154. Então, é como se faltasse 131 dias, né, para que a gente pudesse conquistar de fato essa educação antissexista. Então, eu acho que o trabalho das escolas nesse momento é adiantar, né? E aí, ouvindo essas professoras, entender o que elas passaram e como elas conseguem trabalhar isso em sala de aula. Para finalizar, né, eu perguntei a elas se elas já trabalhavam com essa temática e elas poderiam descrever brevemente, problematizando situações externas que chegam à escola por meio de relatos de crianças e utilizando a literatura. Outra me disse que seria um conteúdo facilmente trabalhado em turmas de quarto e quintos anos, né, que é a partir dos 10, 11 anos, com crianças pequenas buscando demonstrar todos que somos capazes de contribuir nos afazeres da casa e considerando um tema relevante, mas pouco abordado, especialmente no ensino fundamental 1. Ela não se recorda de propostas em que tenham debatido sobre o tema com as crianças. Né? Então, de que forma esse trabalho visa, né, problematizar não só os sentimentos narrativos dessas mulheres, pensando todas as violências. Então, como eu falei, é um recorte, é uma parte. Eu vim trazer uma parte da pesquisa que eu pretendo apresentar, né, no doutorado, de projeto de tese, e pretendo finalizar, né, com essa citação do Bortolini, que tem um livro bastante conhecido que é Precisamos Falar de Gênero, é preciso falar de gênero sim. Então, ser antissexista, né, é mais do que ser não sexista. A escola precisa ser antissexista, ela precisa combater, precisa trazer essa temática para a sala de aula de modo a problematizar, não só trabalhar, né, com as situações que porventura possam chegar. Uma criança falando a respeito de uma violência sofrida dentro de casa, mas que ela possa já adiantar e trabalhar com essa abordagem de forma preventiva, né? Então, para finalizar, eu vou ler essa citação. Para discutir uma educação antissexista, podemos abordar diversos aspectos da vida escolar. Relação entre os membros da comunidade, currículo formal e oculto, políticas educacionais, aspectos sócio-históricos da educação, teorias e práticas pedagógicas e toda uma gama de discursos acerca do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, por uma perspectiva filosófica e pedagógica mais ampla, poderíamos resumir, que a educação antissexista não seria questão de adicionar certos tópicos ou abordagens ao currículo, porém de construir um novo currículo e uma nova prática educativa partindo do diálogo e do encontro entre diferentes sujeitos, sem ignorar a tensão trazida pelo conflito e mais que isso percebendo o próprio conflito, a própria diferença em seu potencial pedagógico. Então, reconhecer a diferença, trabalhar com o conflito, né, que é o diferente, ali, né, como se Bell Hooks também falou um pouco disso, Paulo Freire, trabalhar ali, né, com a transgressão, com o conflito, com o diálogo, com a diferença, e esse potencial pedagógico, né, que o conflito nos fornece é bastante rico para que a gente possa debater a diferença dentro da escola, né? Nesse caso, a diferença entre homens e mulheres. Agradeço que tenham me escutado até aqui. Meu e-mail, carinasaraiva@gmail.com, está aqui no início do meu trabalho. Agradeço a todos e todes, e é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.